Olá, meu nome é Maria Vitória Aparecida Pereira, sou estudante do sexto período do curso de Agronomia da Universidade Federal de Lavras e bolsista PIBIC-UFLA. Minha orientadora é a professora Adélia Aziz Alexandre Posa e minha coorientadora para este trabalho foi Keroli Isabel Ferreira. O meu trabalho tem título Utilização de PXRF para análise nutricional de folhas de café em lavouras novas. O trabalho tem introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados de discussão, conclusão e, por fim, um agradecimento. Para poder introduzir, eu vou trazer a importância do café no cenário do Brasil e também mundial. Atualmente, há muito tempo, o Brasil já é o maior produtor e exportador mundial de café. Em segundo lugar tem o Vietnã e terceiro a Colômbia. Isso nos mostra a importância do café não só para a alimentação, mas também para a economia nacional e mundial. Cada vez mais os produtores buscam formas de aumentar a produtividade de suas lavouras. E o método usual e mais assertivo de se fazer isso são análises do solo, juntamente com a análise foliar. Dessa forma, você vai entender o que tem de disponível no seu solo e o que realmente está indo para a planta que ela está aproveitando disso. Com isso, você consegue traçar uma adubação mais assertiva e conseguir maiores produtividades. A análise foliar é geralmente feita pelo método ICP-OES. Esse método ele é o convencional, onde as folhas passam por uma digestão ácida e a partir de então são quantificados os nutrientes que estão presentes ali. No entanto, alguns pontos são negativos desse tipo de análise. Primeiro, a gente pode destacar que ele gera resíduos, então para o meio ambiente ele não é bom. Outro ponto importante é que ele demanda tempo, visto que ele não é tão prático, ele demora em torno de uma semana a 15 dias para ficar pronto. Então, se o produtor precisar com precisão e com mais rapidez desse resultado, ele não vai conseguir. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é avaliar a eficiência do espectrofômetro de luz na quantificação dos parâmetros nutricionais da folha de café. Pegar esses resultados e comparar com os resultados do método convencional ICP-OES, traçar um fator de correção e ver se podemos realmente utilizar o PXRF para quantificar os nutrientes ou se ele não vai ser eficiente para isso. O experimento foi realizado numa fazenda localizada no município de Nepomuceno. A lavoura de café era uma lavoura em estágio vegetativo, isto é, ela ainda não estava produzindo café, porque ela tinha 1 ano e meio de idade, 1 ano e 5 meses, então ela ainda estava vegetando. A variedade era do catuai amarelo. A condução do experimento a campo foi um delineamento inteiramente casualizado, enquanto que as análises laboratoriais passaram por um DBC, um delineamento em blocos casualizados. Inicialmente, eram realizadas coletas no terço médio da planta. Essas coletas eram feitas do método convencional, porque para fazer uma amostragem foliar, realmente pegamos no terço médio do café, só que pegávamos não apenas as folhas novas, mas também as folhas velhas e folhas doentes, para estar comparando diferentes estágios de desenvolvimento dessa folha e os parâmetros nutricionais de cada uma delas. No mesmo dia da coleta, essas folhas passavam por um processo de esterilização e, posteriormente, eram feitas as leituras com o PXRF. As mesmas amostras dessas folhas passavam, depois de algum tempo, pela análise nutricional por digestão ácida, que é a análise convencional. Depois, então, que tivemos o resultado em mãos, tanto do PXRF quanto da análise nutricional por digestão ácida, nós comparávamos esses resultados e traçamos, então, um fator de correção para ver se esse fator de correção era eficiente ou não nos métodos. Aqui é o processo de esterilização das folhas, onde elas passavam por água destilada e depois eram secadas.
Essa foto representa o aparelho de espectrofômetro de luz que nós utilizamos nas análises, que era um modelo Bruker Tracer de 5 gramas, e na foto da direita a leitura dos parâmetros como eram realizadas. Essa tabela representa o fator correção que nós utilizamos tanto para o fósforo, potássio, cálcio, enxofre, ferro e zinco, que foram calculados a partir da diferença das médias entre o PXRF e o ICP-OES. Nesta segunda tabela, eu trouxe a análise de variância que foi feita a partir do uso do fator de correção. Como podemos ver, o sinal NS significa não significativo, ou seja, não houve tanta diferença entre a comparação do método convencional ICP-OS com o PXRF. O fósforo, o cálcio e o enxofre não apresentaram resultados satisfatórios apenas para folhas doentes. Isso pode ser explicado devido ao papel que cada um desempenha nas folhas. O fósforo, por exemplo, ele atua no desenvolvimento das culturas, pois participa de compostos energéticos como o ATP. Já o cálcio, ele faz parte da composição estrutural celular da planta e atua também como ativador enzimático. O enxofre também é ativador enzimático e faz parte da síntese de clorofila e de reações metabólicas. Por isso, em folhas doentes, houve insucesso desses três nutrientes nas suas leituras. Já o potássio não apresentou resultado satisfatório em nenhuma das folhas, nem doentes, nem novas e nem velhas. Isso pode ser explicado devido à sua alta mobilidade nas folhas, o que dificulta a sua leitura e torna inviável a comparação entre os dois métodos. Já os outros nutrientes apresentaram resultados também satisfatórios para a leitura do PXRF. Por fim, podemos concluir com esse trabalho que o PXRF é promissor e é passível de muitos estudos ainda para quantificar nutrientes nas plantas. No entanto, para alguns nutrientes ele já pode ser utilizado desde que coloquemos o fator de correção. Mas alguns nutrientes, como o potássio, por exemplo, ainda precisa de muitos estudos para poder ser usual. Por fim, gostaria de agradecer à UFLA, ao Departamento de Ciências dos Solos, ao Laboratório Inova Fert e ao PIBIC UFLA por ter me custeado durante esse período de iniciação científica, possibilitando assim que nós de iniciação científica demandemos tempo para a realização de pesquisas. Muito obrigada e até mais.